Olá, sou Francisco Bittencourt, o Bita, e nós estamos dando início a mais uma atividade do nosso podcast, que pode ser acessado via YouTube e pelo Spotify, tanto em áudio como vídeo. A proposta desse encontro de hoje é uma reflexão sobre os temas que nós exploramos nas últimas entrevistas e a nossa perspectiva para abordar as próximas conversas com os profissionais convidados. Na última leva de convidados, tivemos a oportunidade de trazer a doutora Adriana André, pós-doutora em enfermagem, coordenadora dos programas de MBA em Medicina e Indústrias Médicas da Fundação Getúlio Vargas, a doutora Maria Leonor Galante Delmas, profissional, professora também da GV, uma especialista em gestão de pessoas, mas também envolvida com os aspectos da chamada relação intergeracional. Trouxemos o professor Reinaldo Faisal, um especialista em gestão de pessoas, que, além de ser um acadêmico da área, ele, há anos, exerce uma atividade empresarial de prestação de serviços a terceiros, uma atividade bastante diversificada. E, além de tudo, o professor Faisal ele vem desenvolvendo estudo no sentido da preservação do que ele chama da sustentabilidade da liderança, que não é a sustentabilidade ambiental, mas é a sustentabilidade com fundamentos, com cultura e com estrutura. Trouxemos também o professor Luiz Henrique Moura, que é outro profissional que atuou de maneira consistente na área de gestão de pessoas, há mais de 50 anos, foi gerente de recursos humanos de inúmeras organizações, e suas últimas atividades como consultor levaram-no a pesquisar determinados tipos de liderança praticados por profissionais diferenciados. Na conversa que tivemos com ele, aqueles que nos assistiram devem ter tido a oportunidade de acessar alguns exemplos que ele nos trouxe. E trouxemos também o professor Mário Freire. O professor Mário Freire é um especialista em psicodrama pedagógico e uma figura com uma inteligência privilegiada que nos trouxe algumas contribuições muito interessantes, que eu vou ter a oportunidade de falar hoje nesse nosso encontro. Então, a minha ideia hoje é fazer com que nós reflitamos um pouco sobre o que foi dito e o que a gente se propõe a fazer futuramente. O que foi dito, nós tivemos pela professora a doutora Adriana André, uma preocupação com o tratamento da hierarquia no segmento da medicina, que é um tratamento extremamente complexo, pela distância que existe entre os diversos níveis de hierarquia. A professora Maria Leonor nos trouxe estudos profundos sobre a gestão de pessoas, seus aspectos emocionais, seus aspectos de perspectiva psicológica, mas também, principalmente, nos aspectos relativos às relações intergeracionais. O Moura, eu já expliquei os resultados do trabalho dele. Faisal também. E o Mário Freire nos trouxe duas contribuições extremamente curiosas e ricas. A primeira dela diz respeito à busca do que a gente chama de zona de conforto. Ao invés de fugir da zona de conforto, Mário Freire sugere a busca da zona de conforto. Porque a zona de conforto ela tem uma característica interessante. Ela dá a você a oportunidade de, no espaço relativamente plácido da zona de conforto, você pensar em oportunidades, perspectivas de talento e outras possibilidades positivas de desenvolvimento das lideranças. E, além disso, quando questionado por mim sobre a alternativa mais evidente para trazer as pessoas para perto no compartilhamento de decisões e processos, ele usou uma palavra simples, que para mim foi significativa: convite. Faça um convite. Então, é essa visão. Nós hoje temos a oportunidade de trabalhar a gestão de pessoas de uma maneira mais compartilhada. Segundo o Ramcharan, não se admite de forma nenhuma que haja a imposição,
que haja o temor, que efetivamente o foco seja o respeito. E Ramcharan, na sua pipeline de liderança, ele recomenda, inclusive, que haja uma proposta de, digamos, de crescimento do líder, como líder de si mesmo, líder de outras pessoas, líder de outros supervisores, líder de outros gerentes, até que ele atinja o estágio suficiente para que ele consiga se fundamentar na posição de gerente ou líder de negócios. Então, essa postura é uma postura importante. Você trabalhar a qualidade do seu trabalho, você trabalhar a qualidade do seu potencial. E, com isso, existe um outro aspecto extremamente rico que pode comprometer a nossa atividade. Qual seja? É a gestão do capital intelectual. É a gestão do conhecimento tácito, que é aquele que o indivíduo guarda consigo, do conhecimento explícito, que é o conhecimento que o indivíduo coloca em prática, do conhecimento potencial, que o indivíduo tem a perspectiva de crescer, e existe um conhecimento que eu chamo de latente, que é um conhecimento que o indivíduo possui, mas, de uma certa forma, não é explorado. E, às vezes, passa por desconhecido. Eu costumo citar um exemplo ocorrido comigo. Eu fui gerente de recursos humanos de uma empresa francesa durante 5 anos. E, nessa empresa, durante esses 5 anos, eu tive aulas de francês diárias. Com isso, o meu domínio do idioma francês chegou a níveis de fluência. Mas, como a língua francesa não é uma língua utilizada com frequência, eu confesso que deixei adormecido esse meu conhecimento. Numa viagem feita ao exterior há 4 anos atrás, quando desembarcávamos do aerotrem em Paris, vindo de Londres, fui abordado por pessoas, motoristas de táxi, uma série de pessoas a quem eu já tinha feito reserva, e que, em função do meu nome, Bittencourt, se dirigiram a mim em francês. E eu respondi sem nenhuma dificuldade. E assim foi. Entrei no carro com a motorista, que era uma jamaicana, falamos francês o tempo todo. Ao chegar no hotel, havia uma equipe de concierge. Havia, inclusive, uma portuguesa, dirigida a brasileira, mas ela estava ocupada, aí eu me dirigi ao concierge francês. E, quando chegamos no apartamento, a minha esposa falou: coisa curiosa, eu vivo com você há 25 anos, não sabia que você dominava o francês tanto assim. Eu até brinquei com ela, nem eu. Na realidade, era um conhecimento latente, que, em função da necessidade, passou a ser provocado, passou a ser utilizado de uma forma evidente para a nossa proposição. Então, o que nós percebemos no nosso dia a dia é a necessidade de nós entendermos que é preciso trabalhar os indivíduos. Eu acabo de entrevistar, e vou publicar na semana que vem, o professor José Minarelli, que é um especialista em recolocação, e um dos pontos-chave da recolocação, ele me deixou claro, é o conhecimento do indivíduo, é o tratamento das potencialidades dele para que ele possa ter, nessa fase de transição, um resultado melhor do que o que ele vinha exercendo até então. E é isso que a gente se propõe como líder. Eu não quero simplesmente promover uma pessoa, eu quero simplesmente verificar quais são as perspectivas dela se desenvolver, como efetivas novas posições possam vir a ser oferecidas. Eu tenho, inclusive, um exemplo com o qual eu vivi num banco alguns anos atrás, onde havia um profissional que, pela sua forma um tanto lenta de decisões, um pouco confuso, ele recebeu aviso prévio. Mas, por se tratar de uma figura de extremo bom caráter, eu conversei com a diretoria, eu era o gerente de recursos humanos, sugeri que nós dessemos uma nova chance para ele. E, ao invés de dar uma nova chance para ele, nós procuramos uma posição que pudesse ser mais adequada em relação a dele. Confesso que tentamos 3 vezes, não foi uma vez só, porque o caráter dele começou a chamar atenção para os outros profissionais. Era um indivíduo de excelente caráter. Até que, finalmente, ele se colocou. Colocou-se, inclusive, numa posição na área de auditoria, onde ele originalmente era altamente criticado, mas ficou lá na empresa por mais 5 ou 6 anos.
Então, a ideia de nós abordarmos novas perspectivas da liderança é exatamente essa. Não é só usar os conceitos de liderança, não é só usar os conceitos de gestão, é simplesmente trabalhar o indivíduo dentro das suas particularidades e das suas potencialidades. Ah, Bittencourt, mas eu tenho 120 subordinados, mas seguramente você não trata deles diretamente. Você tem líderes intermediários que provavelmente vão te dar reforço nesse aspecto. Então, o que é necessário é nós estudarmos isso para que haja uma possibilidade de crescimento do indivíduo e, efetivamente, crescimento da liderança, porque você acaba por absorver parte desse ganho estruturado. Então, a minha sugestão, a partir desses momentos, é que nós possamos entender a liderança como alguma coisa além de determinados conceitos exarados pelo Drucker, pelo Charles Handy, pela Mary Parker Follett, em suma, por todos esses nomes que fazem a história da liderança no mundo empresarial. Mas, mais do que isso, nós começarmos a tratar o indivíduo diferenciadamente, de maneira a que a escolha das perspectivas dele de trabalho, das possibilidades, até mesmo chegarmos à conclusão que não há espaço para ele na nossa organização. Isso é possível. Então, esse é o papel da liderança. Não é um papel protecionista, que fique bem claro isso. Não é um papel de proteção. É um papel de verificação coerente das perspectivas do indivíduo para que ele efetivamente possa desenvolver o trabalho. Então, nós não estamos procurando gênios, mas também não estamos procurando indivíduos que sejam inadaptados ou inadequados para determinadas funções. O que nós estamos procurando é profissionais que, tendo sido verificadas as suas potencialidades, a sua perspectiva de bom desempenho, que essas pessoas sejam realocadas em posições onde possam render bons resultados para a organização. Então, esse é o verdadeiro papel da liderança contemporânea. É fazer esse trabalho quase artesanal, é fazer esse trabalho quase, digamos, cuidadoso de perceber quais são as perspectivas do indivíduo que está à sua frente. Seja pela postura, seja pela linguagem, seja pela leitura, seja pelo trabalho do dia a dia, mas, de qualquer forma, mostrar que há uma preocupação muito efetiva com a possibilidade do indivíduo se desenvolver, desde que haja uma abordagem adequada às suas características. Volto a insistir, não é um modelo protecionista. Pelo contrário, é um modelo altamente cobrador. Porque, na medida que nós vamos pesquisar as perspectivas de crescimento do indivíduo, nós vamos indicar para ele posições adequadas, mas, ao mesmo tempo, vamos fazer cobranças diretamente proporcionais ao padrão da indicação feita. Considerando que a liderança contemporânea é uma liderança voltada para o alto desempenho, não há outro caminho para se fazer senão isso. Vocês vão ter a oportunidade de ver na entrevista do Minarelli que ele mostra exatamente isso. Ele diz o seguinte: o resultado pós-recolocação, de um modo geral, é superior ao pré-colocação. Porque é isso que nós queremos. Que nós queremos que indivíduos cresçam. Ah, mas pode haver indivíduos que não têm espaço. Claro que sim. Aqueles indivíduos para os quais não há espaço na organização, cujo talento, cujo desempenho não seja compatível com aquilo que a organização se propõe, eu não tenho a menor dúvida, dá-se o espaço para ele fora no mercado. Mas ali, a posição da liderança é essa, é uma posição não passiva, é uma posição não contemplativa. Pelo contrário, é uma posição permanentemente atenta ao perfil dos seus liderados, às perspectivas da empresa e aos instrumentos de gestão, nós já vimos boa parte deles aqui, para que isso se torne realidade. Não esquecendo de fazer os convites para trazê-los para perto de si, não esquecendo de buscar a zona de conforto, que vai dar tranquilidade para olhar melhor o cenário, não esquecer os conhecimentos tácito, potencial, específico e latente, que vão dar os instrumentos para que você consiga trabalhar, e lembrando sempre que a liderança se faz por respeito, não por temor, não por ameaça. Então, essa é a nossa proposta. Espero que tenhamos refletido sobre isso. Agradeço a sua
atenção conosco. Lembrando que você pode ter acesso ao YouTube e ao Spotify, se inscrevendo, né? Com isso, viabilizando o recebimento de outro material que nós disponibilizamos para os nossos atendentes. E lembrando que sempre que houver um tipo de contribuição que você se propõe a dar para nosso Liderando com o Bita, entre em contato conosco. Nós teremos o maior prazer em analisar, quem sabe até colocá-lo entre os nossos entrevistados. Muito obrigado a você.